Quando a gente faz uma análise governamental e o agronegócio, nós temos que entender que o atual governo ele não está propondo nada para o desenvolvimento do setor, muito pelo contrário, os problemas estão se acumulando e o governo e o Ministério da Agricultura estão praticamente virando as costas para os problemas. Mas eu me lembro na época do governo Bolsonaro, lá em 2019, 2020, eu estava conversando mais próximo do ministro Paulo Guedes, que reconheceu o meu trabalho, e eu enviei para ele um livro, e ele se preocupou com uma série de relatos que eu estava fazendo, e no meio da nossa conversa, a Tereza Cristina entrou no assunto e pediu que eu fosse às pressas a Brasília para nós darmos uma conversada, e eu levar até ela algumas propostas que, segundo ela, juntamente com a sua equipe, não estavam conseguindo resolver. Então, nós ficamos mais ou menos 3 horas numa reunião muito grande, tinha inúmeras pessoas lá dentro, representante da Conab, Comércio Exterior, e as propostas foram apresentadas, mas nada foi feito, e inclusive eu me coloquei à disposição para fazer na época um trabalho de graça até para ajudar o nosso setor, mas o ego político, né, e tudo aquilo, todas as adversidades, os favorecimentos que lá por dentro do Ministério da Agricultura aconteciam, eu não poderia presenciar nada. Então era óbvio que a minha ajuda não seria aceita. Então lá foi possível ver o tamanho do estrago que a política estava fazendo junto ao nosso setor, né? Ministro da Agricultura político, ele é um desastre para o agronegócio brasileiro. Sempre que tiver um ministro da Agricultura colocado lá com méritos por ser senador ou deputado ou fazer parte da frente parlamentar agropecuária, vai ser um desastre cada vez maior para o desenvolvimento do nosso setor. E aí eu dou um exemplo, na época, e depois nós acabamos vivendo esse momento como se fosse um momento trabalhado. Volto a dizer, a Tereza Cristina não apresentou propostas, projetos nenhum para o desenvolvimento do agro. Nós vivemos um momento, e esse momento eu quero que vocês entendam. Se nós pegarmos assim, a China e a valorização do dólar, se nós olharmos naquela época do governo Bolsonaro o poder de compra que a China estava e a necessidade que ela tinha por alimentos, era óbvio que nós iríamos fomentar a produção e a representatividade do PIB iria aumentar. Foi sazonalidade de mercado. Um grande país com uma grande necessidade por compra de alimentos. Não foi o Ministério da Agricultura, não foi a Tereza Cristina que apresentou uma proposta para o mundo e os mercados se abriram. Então a China entrou no mercado com força. Comprou do Brasil commodities, grãos baratos, e isso elevou a produção que teve uma maior representatividade no PIB. E também, óbvio, teve um impacto na balança comercial. Quando nós vamos para a valorização do dólar, que isso puxa a exportação em qualquer momento, não é uma questão desse ou daquele governo, o dólar teve uma alta valorização e isso o que aconteceu? Tivemos o faturamento recorde. E além do faturamento recorde, a balança comercial também teve um impacto muito grande, porque nós passamos a exportar mais do que importar. Então, foi tudo uma questão de momento, não foi nada trabalhado, não foi nada desenvolvido, nenhum mercado foi desenvolvido novo. Então, essas questões fizeram com que nós tivéssemos uma falsa impressão de um agronegócio trabalhado, um agronegócio de sucesso. Então, o que nós temos é uma expectativa baseada na sazonalidade. E essa sazonalidade pode ter um impacto, sim, no aumento da produção. Tivendo um aumento da produção, nós vamos ter uma safra recorde. Mas planejamento, organização, acompanhamento e viabilidade, nós não tivemos nada em nenhum momento. Empurramos uma produção a qualquer custo para atender uma sazonalidade de mercado, e isso aumentou as expectativas, encareceu o agronegócio, e hoje quem está pagando uma conta pesada é o produtor rural.